Como se sabe, na última hora entrou na pauta, quase que uma pauta informal da campanha presidencial, a questão da religiosidade e a questão do aborto. Que papel o senhor, que é um religioso, ligado à Igreja Católica de forma sólida, como o senhor pretende tratar desse assunto agora na eleição do segundo turno? Eu acho, Paulo Henrique, que as pessoas elas têm direito de debater, de escolher, de opinar, de escolher um candidato ou outro candidato. Agora, a boataria ela é muito ruim para a política, porque você não sabe de onde surgiram os boatos, você vai desconstruindo imagens de pessoas, né, sem que as pessoas elas consigam até se defender disso, porque elas não vão percebendo, demora para você perceber isso, né? E eu acho que isso é muito ruim para a política. A minha defesa é que esse tema ele seja tratado de forma clara, né? Claro. Eu ouvi assim redes dizendo o presidente Lula, a ministra Dilma, o PT é favorável ao aborto e tal. Vejam, o presidente Lula está há 8 anos no poder. A ministra Dilma, ela foi chefe da Casa Civil pela maior parte desse tempo. Se o presidente Lula quisesse colocar o aborto, ele teria já lutado para que isso acontecesse. O presidente Lula, aliás, que é católico e é contra o aborto. Praticante. Exatamente. O PT, ele nasceu muito ligado à igreja. Então eu tenho assim, o presidente do PT de São Paulo, Edinho Silva, assim, que é um católico fervoroso. Ah, é? Os vereadores, o Edinho nasceu das bases da igreja, o João Antônio eleito agora, que era o líder do PT na Câmara, apoiado pela igreja, nasceu dos movimentos sociais. Então você tem gente no PT que é favorável ao aborto, mas você tem gente no PSDB que é favorável ao aborto, no PMDB, no DEM, e você tem gente que é contrário. Agora, você carimbar, mas o PT teve um congresso, no congresso eles colocaram. Mas isso é uma coisa colocada num congresso de um partido que é muito diferente do que alguém vai fazer administrando um país. Claro. Eu acho que nessas últimas semanas se empobreceu a discussão de nação, de país, com o tema de boataria. Isso é ruim para a política, né? E com relação à própria candidata Dilma Rousseff, na sua opinião, o que aconteceu e o que ela deveria ter feito e o que deve fazer? Olha, o que a Dilma colocou no início é que ela tem a seguinte preocupação. Hoje em dia, uma mulher de classe média ou de classe alta que quer fazer o aborto, ela consegue fazer o aborto. Ela vai por caminhos dizendo que corre em risco a sua vida e ela acaba conseguindo fazer. E uma mulher pobre, ela vai e tenta colocar uma agulha de tricô, de crochê, ela enfim, utiliza arame, as piores práticas possíveis e essa mulher acaba padecendo com isso. Ela diz assim, quando eu afirmo que é uma questão de saúde pública, isso está ligado a cuidar dessa mulher que fez o aborto. Na verdade, cuidar das pessoas, a gente tem que cuidar de todas. Mesmo daquele que matou, você tem que cuidar para que ele recupere e volte para a sociedade, né? Aí o que nós colocamos para ela, e inclusive isso foi muito discutido, ela teve um momento com várias lideranças religiosas, e ela assumiu isso, e eu participei disso. E ela disse com todas as letras, não vou mudar, eu não vou mandar nenhum projeto para o Congresso mudando a legislação com relação ao aborto no Brasil. Eu não vou implantar o aborto no Brasil, isso não vai existir. E vamos ajudar o nosso espectador a entender. O que diz a legislação brasileira sobre o aborto? Ela permite que você faça aborto no caso de estupro, né, quando a mulher foi estuprada, ou no caso de colocar em risco a vida da mulher. Então a mulher ela não pode gerar um filho por alguma razão, isso é colocado em risco, isso já existe na legislação. Então nesses dois casos você... Estupro ou risco à saúde da mulher? Só essas duas coisas, a vida da mulher. E a candidata Dilma reafirmou isso? Que não vai mudar, não vou mudar isso, né? Aí surgiu aquele outro boato de que ela teria dito, nem Cristo me tira a vitória. Mas isso foi sórdido. Foi sórdido, porque assim, tudo que ela falou está gravado. E aí assim, eu recebi esses e-mails, todo mundo recebeu, e diz assim, mas ele parece verossímil, porque tem a foto dela, a inauguração, não sei o que, só que não tem a voz dela dizendo. E aí você lê aqui e fala, nossa, mas essa mulher desafiou Cristo, essa mulher não sei... E isso vai correndo, e vai entrando, o Brasil é um país cristão, né? Há muitos católicos, há muitos evangélicos. Eu, Paulo Henrique, assim, eu sou um católico praticante, dou aula numa universidade presbiteriana. Tenho uma bela relação com evangélicos, que é o Mackenzie. Tenho belas relações com evangélicos, com católicos, e respeito profundamente as outras religiões, e respeito as pessoas que não têm, que não participam de nenhuma religião. E acho que é fundamental que a gente tenha essa maturidade de não jogar pedras. Aliás, a base, o Brasil é um país cristão, e a base do cristianismo, que é Jesus Cristo, foi um homem que não jogou pedras. Foi um homem que fez pontes, que ensinou a amar, que não saiu destruindo as outras pessoas. Então, eu acho que há uma infelicidade, às vezes, quando uma parte dos cristãos acreditam nisso e saem desconstruindo essas imagens, né?